paz, amados. É um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar as Escrituras Sagradas. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Nós vamos meditar rapidamente dos versículos 14 ao versículo 25. Olha só. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, eles impunham as mãos e recebiam esses o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem aos apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porquanto o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesses sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Aleluia! À luz desse texto, então, dando sequência à nossa história aqui do livro de Atos, nós estamos aqui no capítulo 8, onde nós vimos que Filipe ele prega na cidade de Samaria. E como nós já conhecemos aqui essa história, né, é interessante ler o Antigo Testamento para entender o que acontece nesse contexto, que lá no Antigo Testamento, quando houve a divisão dos reinos, né, o reino do norte teve como capital Samaria. É isso? Então daí veio a palavra chamada samaritano, os que nasceram lá em Samaria. E nós tínhamos lá o reino do sul, onde a capital ali era Judá, onde tinha o centro de Jerusalém. Então, as pessoas lá de Judá, do reino do norte, do reino do sul, não se davam muito bem com o pessoal do reino do norte lá, porque aí é interessante você ler o Antigo Testamento para que você fique com fé aí, que você entenda melhor essa história, tá legal? O fato é que a palavra chega a Samaria. E Jesus havia falado para eles: olha, esperai aí em Jerusalém para que vocês sejam revestidos de poder para ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e no confins da terra. E nós temos que entender o que acontece ali naquele pedaço de terra, vamos dizer assim, porque nós estamos hoje há 2000 anos dessa história, e nesse lugar onde nós estamos do mundo, nós ainda não havíamos sido descobertos, só existia aquele bloco lá em cima. Então, se você pegar aí os mapas que tem na sua Bíblia, até sempre tem os mapinhas aqui da região, para você entender melhor que Samaria fica lá próximo à cidade, lá para cima, lá próximo de Jerusalém, vamos dizer assim. Tem a Jerusalém lá embaixo e Samaria saindo ali daquele contexto lá. Mas enfim, então, quando as pessoas lá de Jerusalém, os apóstolos que ficaram em Jerusalém, ficaram sabendo que lá em Samaria eles também estavam recebendo a palavra, que Deus estava falando ao coração das pessoas, que muitos milagres eram feitos lá, rapidamente o Pedro e o João foram enviados para lá para verificar o que está acontecendo. Os samaritanos também estão recebendo o mesmo que nós recebemos, e eles subiram para lá. E quando eles chegaram lá, eles perguntaram: mas eles já receberam o Espírito Santo? Como assim receber o Espírito Santo? E aí começam umas polêmicas aí entre alguns blocos religiosos. Por quê? Porque lá em Jerusalém, quando nós vemos no capítulo 2, o Espírito Santo aparece lá e cada um vê um fogo assim, com uma chama de fogo na cabeça um do outro. Eles começam a falar em línguas estranhas, lá, ou melhor, em outras línguas, outros idiomas, para que as pessoas ouvissem a palavra de Deus. Eles perguntaram: mas aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui, lá? Eles também receberam o Espírito Santo de Deus? Então, ele falou: não houve nenhuma manifestação, mas eles estavam lá em cima recebendo, sendo curados. Observe que no capítulo anterior que nós lemos lá,
lá no versículo 6, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e toscos foram curados. Quer dizer, então, a palavra de Deus havia chegado ali, e a presença de Deus ali curava os enfermos, expulsava os demônios, através do nome de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo de Deus, as pessoas iam se convertendo ali, e iam tentando mudar as suas vidas aqui. E aí o Pedro e o João sobe lá, ou desce lá em Samaria, e pergunta o seguinte, olha, eles não receberam o Espírito Santo, então eles impuseram as mãos, e a Bíblia diz aqui que eles receberam o Espírito Santo de Deus. Então, era uma coisa pessoal. Eles receberam? Receberam. E aí? Bom, e o fato é que o Simão, o mágico que havia se convertido, ele observa então ali que quando os apóstolos impunham as mãos, as pessoas receberam então o Espírito Santo de Deus. Acredita-se então que aqui não está dizendo aqui que eles começavam a falar em outras línguas como aconteceu lá. Então daí você pode entender, porque aqui diz o seguinte, olha, então ele impunhou as mãos e recebeu esse o Espírito Santo. Mas aqui não está dizendo que eles começavam a falar em outros idiomas também, como foi concedido lá. Está aqui, então é uma interpretação que daí começa algumas polêmicas aí, tá legal? Agora, o Simão mágico, que havia se convertido, que havia a vida inteira dele, vamos dizer assim, algo místico, quando ele vê então aquilo, né, aquela cena, ele pondo a mão, acontecendo alguma coisa com as pessoas, ele rapidamente, olha, eu também quero desse poder, quanto que é? Eu vou dar dinheiro para vocês, eu também quero impor as mãos e as pessoas recebem o Espírito Santo. Aí o Pedro olha e fala assim, olha, o seu dinheiro, versículo 20, o seu dinheiro é perdição, porque não tem, você julga adquirir por meio do dinheiro o dom de Deus. E aí então você, olha, arrependa-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor para que você seja perdoado seu coração, porque você ainda está em fio de amargura, você não tem um coração reto perante Deus. Então nessa conversa do Pedro, nesse início da igreja, você começa a ver então aqui a essência de deixar Deus operar em nossas vidas, é estar com o coração reto na presença dele. Mas o nosso passado, os nossos erros, a nossa vida antes de começar a ver esses milagres, ver essas obras de Deus, ver Deus operando através das nossas vidas, ou ver Deus operando em outras vidas, nós ficamos um pouco confusos. E agora, o que eu faço? Então, o Pedro dá uma dica, que olha, rogue a Deus, porque Deus tem o poder de purificar o seu coração. Ah, mas é difícil. Rogue a Deus, porque Deus tem o poder de purificar o seu coração. Agora, não fique aí olhando para o passado, vamos dizer assim, com fel de amargura e laço de iniquidade. Quer dizer, olha, não traga a sua vida para dentro dessa comunidade, dessa nova vida perante Deus, para não contaminar as pessoas com o seu passado. Quer dizer assim, é um erro que nós podemos cometer. Muitas vezes nós queremos justificar os nossos erros, apontando o erro de outros, e não cabe isso no Evangelho de Jesus Cristo. Você precisa levar a sua vida no altar de Deus, para que Deus purifique o seu coração. Deus tem esse poder para purificar o coração. E outra coisa, o dom de Deus, é Deus que distribui o dom para quem ele quiser, a hora que ele quiser, porque a obra é dele. Não tem dinheiro que pague esse dom. Então não adianta você querer comprar o seu dom, o dom de Deus, para fazer a obra de Deus, porque Deus é o dono do ouro, da prata. Deus não precisa do seu dinheiro, nem do meu dinheiro. Quem precisa é a comunidade onde você congrega, para que possam ajudar mais pessoas, para que não falte mantimento na casa do Senhor, para ajudar os enfermos, as viúvas, para atender os necessitados. É isso que é a necessidade de você contribuir na sua igreja. E nada vai fazer o dinheiro que você der aí. Não adianta você querer fazer barganha com Deus. Você vai dar 100, Deus vai te dar 1000. Não existe isso no reino de Deus. O que existe é: um justo não vai ficar mendigando pão. E viver em comunidade cristã é difícil, porque as pessoas acabam não se abrindo e você acaba escondendo o dinheiro, como foi nós vimos lá em Atos capítulo 5 lá, e você acaba dando tanto, assim, é algo que
não deveria existir no reino de Deus. Deus quer purificar o teu coração para poder falar através de você, através do seu coração para as pessoas. Então aqui não cabe no reino de Deus comprar dom. O dom é de Deus. Não dá para adquirir, só Deus pode dar o que é dele para você e para mim, mas com um propósito: anunciar o Evangelho. Observe que o Pedro e o João sobem lá para Samaria, ou descem para Samaria, e aí eles vão lá, realmente testificam que o Evangelho saiu de Jerusalém, chegou a Samaria, que as pessoas começam então a seguir Jesus Cristo lá. Vendo isso, depois eles voltam para Jerusalém, lá para o quartel-general deles, pregando nas aldeias e falando para todos os samaritanos sobre a vida de Jesus Cristo. É importante que você entenda isso. A função da igreja é falar sobre Jesus, falar sobre as Escrituras Sagradas, falar sobre Deus. Não cabe outro assunto dentro da igreja de Cristo, nesse sentido de parar o tempo lá para falar. Nós temos que falar de Jesus Cristo para que as pessoas tenham fé. Fé sim, e aprendam a não ter medo de ler as Escrituras para que Deus fale no coração delas. E esse é o nosso propósito aqui no nosso canal, o Professor da Bíblia. Vamos ler juntos para tentar compreender o que Deus quer na minha vida e na sua vida, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém? Um beijo para você, continue com Deus, continue lendo a Bíblia e espero você na próxima aula aqui, onde nós vamos continuar estudando o livro de Atos. Um beijo, até a próxima aula. Tchau!